Oi, oi. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor. Aqueles que estão lá fora vão entrando para dentro. Nós estamos dando início a mais um culto em nome de Jesus. Hoje nós acabamos de chegar de mais um encontro com Deus, que foi uma bênção do Senhor. A gente vê pessoas sendo transformadas naquele lugar. A gente chega na sexta-feira, aquelas pessoas estão sentadas ali, tudo aquelas pessoas arisco, não conversam, não dão glória. Aí Deus vai tratando. Quando chega no dia de hoje, aquelas pessoas estão tudo se rendendo aos pés do Senhor. É muito bom, né? Vamos ficar de pé, vamos estar dando início a mais um culto em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos 130. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Aqui diz assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam teus ouvidos atentos à voz da minha súplica. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. A gente vê que se a gente vê o tanto que a gente comete coisas erradas, de pecados que a gente comete, mas se nós não tivéssemos um Deus que tivesse misericórdia de nós, o que seria de nós, né, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos estar orando em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai amado, obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade, ó Deus, de nós estarmos, ó Deus, reunidos aqui, Senhor, nesse templo, Pai. Pai, obrigado, Deus, a cada visitante, Senhor, que está neste lugar. Obrigado, Deus, a cada um que já chegaram, aqueles que ainda não chegaram, Pai. Que a graça e a bondade do Senhor esteja com cada um, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, não deixa nós sairmos daqui, Senhor, como nós entramos, ó Deus. Mas que nós venhamos, ó Deus, sair tocada pela Tua palavra, Senhor. Abençoa, Deus, o ministério de louvor. Abençoa, Deus, o ministrante da Tua palavra dessa noite, ó Deus. Que traga, Deus, uma palavra abençoada, uma palavra que venha, ó Deus, falar conosco conforme as nossas necessidades, ó Pai. Pai, obrigado porque nós sabemos que o Senhor está neste lugar, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que até hoje o Senhor tem nos sustentado. Pai, obrigado porque nós sabemos, ó Deus, que tem visitante aqui nesse lugar precisando de uma palavra rema, uma palavra do Senhor, ó Deus. E nós cremos, Senhor, que a palavra do Senhor vai falar com cada um conforme as suas necessidades. Pai, assim que nós oramos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Quero convidar vocês a mais um domingo, louvar a Deus. Um Deus que para Ele nada é impossível, que tudo faz por nós. Nós viemos nos alegrar nesse dia, na força que nosso Deus tem, no poder e no cuidado, amém? Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Oh. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem,
muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Oh, Senhor, onipotente Deus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso. Declare isso essa noite, igreja. Nossa força está nele. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. A igreja pode dar uma salva de palmas a Deus. E para Ele nada é impossível. Deus Emmanuel, que é Deus conosco, que em todas as circunstâncias, quando a situação aperta ao nosso redor, Ele está próximo de nós para nos resgatar, amém? Isso que ressonar para cada filho teu essa noite, Pai, só sabe a realidade de cada um. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflição. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Seja feliz que Deus está com você, não importa a circunstância. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em seus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o
Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos em Ti, ó Pai, Espírito Santo, que habita em nós, está conosco, nos ajuda a cada dia. Louvado seja do Teu nome. Diga palavras de louvor, de adoração a Deus nesse domingo. Diga a Ele o quanto Ele é bom, o quanto você o ama. Senhor, recebe nosso louvor, Pai. Cremos em Ti, Senhor.
teu nome nessa noite. Ajuda-nos a voltar à inocência, Senhor. Nós não venhamos perder o foco de Ti. Que as circunstâncias não venham nos distrair. As coisas desse mundo. Nos ajuda a focar em Ti, Pai. Nos ajuda a Te buscar. Naquela inocência do primeiro amor, naquela sede. Que a gente se preocupava com os outros, mas somente em Te buscar. Em Te agradar, em Te querer, Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Abraça
Abraça-me. Fale com Ele essa noite. Abraça-me. Abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. A igreja pode aplaudir o nome de Jesus. Nesse mesmo espírito, a igreja pode se assentar, amém? Graça e paz, igreja, amém? As crianças de 2 a 12 anos, um culto especial para você. Pais, incentive os seus filhos a irem ao culto. Hoje as crianças vão aprender sobre Jesus e Nicodemos. Amém? Aleluia. Ainda no espírito de adoração ao Senhor, vamos partir para a oferta, dízimos e oferta nessa noite. Gostaria que a igreja abrisse a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Amém? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 e versículo 7, diz assim: E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aleluia! Então, assim como nós acabamos de cantar e adorar o Senhor com os louvores, eu gostaria de convidar a igreja a adorar o Senhor mais uma vez com o seu dízimo e as suas ofertas. Amém? Porque eu acredito, irmãos, que Deus, por mais que enfrentamos dificuldades em todas as áreas de nossa vida, Ele jamais vai permitir com que falte. Ele vai sempre suprir a sua necessidade. E a palavra do Senhor Jesus nos garante isso, né? Que se nós semeamos, nós também iremos ceifar. E eu gostaria que a igreja semeasse nessa noite com seu dízimo e a sua oferta ao Senhor. Amém? Pode ficar na liberdade enquanto a irmã louva ao Senhor. Aleluia. Graça e paz, amados. Amém? Eu vou só ler 2 versículos rapidinho da palavra do Senhor. Diz assim, em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. Às vezes na nossa vida, nós precisamos, além de confiar, descansar nos braços do Senhor. Porque não é fácil. Às vezes a gente está com uma luta com Deus, passando por uma prova. E às vezes só confiar não adianta. Porque a gente tem que saber que tem um Deus que cuida de nós em cada detalhe da nossa vida. Amém? Aleluia, Deus. Que seja para a tua glória, Pai.
nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria que a igreja se colocasse de pé nesse momento para nós orarmos pelo dízimos e as ofertas. É importante dizer sempre que toda a contribuição e a fidelidade que você deposita no Senhor é investida na obra dele, através dos seus dízimos e ofertas, né? Inclusive, eu peço para que Deus abençoe ainda mais a vida dos irmãos, para que a gente possa ofertar e dizimar ainda mais, e que no futuro a gente compre um ônibus novo, né? Porque voltando do encontro, quebrou 3 vezes, e eu acabei esquecendo que hoje eu estava na escala da oferta, né? Eu falo, oh Deus, o Senhor nos proporciona coisas grandes, né? E a gente se dedica, e é um momento de fé realmente. Toda vez que nós ofertamos e dizimamos, porque a gente tem um compromisso com essa casa, sabe? E toda vez que eu penso em passar a minha oportunidade de estar aqui com os irmãos, né, ofertando ao Senhor com as palavras, Deus sempre fala assim, que há muitos que gostariam de estar também dando o seu tempo para falar da palavra dele, né? E nós temos a honra de estar compartilhando isso. E eu acredito que Deus irá fazer grandes coisas nesse ministério, né? E se você porventura está desanimado, porque as coisas não estão ocorrendo da maneira que você queria ou queira que acontecesse, Deus tem grandes coisas para a sua vida. Estivemos num encontro abençoado, e você faz parte de tudo aquilo que ocorre naquele acampamento, porque através das suas ofertas, dos seus dízimos, a gente cuida da manutenção dos templos e do acampamento, que é um investimento para vocês e para seus familiares, que no futuro estarão ali com a gente, recebendo mais da parte do Senhor. Amém? Quantos creem nisso? Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Então, estende suas mãos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por cada dizimista, cada ofertante, ó Pai, na casa do Senhor. Que o Senhor venha, ó Pai, abundar os celeiros, ó Pai, dos seus lares. Pai, aqueles que está desempregado, que o Senhor possa abrir, ó Pai, a porta de um emprego. Aquele, ó Pai, que necessita, ó Pai, de ser sanada a sua dívida, ó Pai, que o Senhor venha prover neste mês, nessa semana, ó Deus. Nós pedimos, ó Pai, que a bênção do Senhor esteja na vida de cada um dos seus filhos, para a glória do teu nome. Amém. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Passar alguns avisos rapidamente para a igreja, né? Aproveitando o gancho do Jackson. Hoje nós tivemos mais um encontro com Deus. 45 pessoas estiveram ali no acampamento, passaram a sexta, sábado e domingo, ouvindo palavras de Deus, e eu tenho certeza, pelos testemunhos que nós já ouvimos, que foi algo tremendo. Pessoas saíram dali restauradas, pessoas saíram dali, muitas conversões, pessoas que se chegaram ali e se converteram ao Senhor, né? Como o Jackson falou, é um trabalho da igreja e todos nós precisamos estar inseridos nesse trabalho, né? A razão de existir da igreja, a nossa missão como igreja,
é fazer com que o reino de Deus se expanda. O nosso trabalho como cristão não é apenas nos preocuparmos com a nossa barriga cheia, com o nosso tanque cheio. Nosso trabalho como cristão é de propagar as boas novas do Senhor e fazer com que outras pessoas recebam daquilo que nós estamos recebendo. 45 pessoas hoje receberam e estão com a vida mudada em nome de Jesus. Convido você já a participar com a gente. Nós vamos já começar a programação. Nós teremos um encontro com Deus missionário na cidade de Porto Estrela, tá? Início de novembro nós vamos fazer um encontro com Deus lá na cidade de Porto Estrela, para a Igreja Batista Nacional lá. Nós vamos com uma equipe e nós vamos fazer tudo. Nós vamos levar o alimento que vai ser consumido no encontro com Deus. Nós vamos levar daqui os obreiros. E a nossa igreja vai suportar tudo. Questão de gasolina para levar todo mundo. E eu já convido você, já convoco você que tem esse coração disposto para a obra, de nos ajudar em oração, nos ajudar financeiramente. Os que puderem estar com a gente ali, vai ser de grande ajuda. Nós vamos estar fazendo esse encontro com Deus lá em Porto Estrela no mês de novembro. E em dezembro, início de dezembro, é o nosso novo encontro aqui. Há tempo, você tem 3 a 4 meses aí para você evangelizar o seu parente, evangelizar o seu vizinho e levá-lo ao encontro com Deus, amém? Nós vamos agir nisso, nós não vamos ser displicentes e deixar que as pessoas que estejam ao nosso redor se percam, amém? Precisamos ter essa consciência. 1 de setembro, o próximo domingo, vai ser o nosso batismo. E, da nossa nova forma de agir, o batismo, a aula de batismo vai ser no domingo. Então, se você quer se batizar, ou se você conhece na sua célula alguém que quer se batizar, domingo que vem, às 8 horas, nós vamos ter aqui uma aula para batismo. E às 11 horas nós estaremos saindo para o batismo. Tá? Então, faço esse convite para você, esteja com a gente aqui, tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. No mês de setembro, achou o folder aí? No mês de setembro nós teremos eu falo Conjuban, é Conjuban mesmo, está escrito em cima Juban, mas é Conjuban. É uma conferência da Juventude Batista Nacional de todo o Médio Norte. Tá? Então nós teremos aqui, será nos dias 27 a 29 de setembro, teremos aqui o pastor Maxwell, que é o pastor diamantino e é o diretor, é o pastor que lidera o Médio Norte. Teremos a presença do pastor Lázaro Levente, do ministro de louvor Douglas, e será algo tremendo. É um evento para a juventude, mas dizia um seriado, acho que infantil, não sei, eu assisti até mais idade, que a questão de ser jovem ainda é uma questão de mente. Se você tem um pouquinho mais de idade, esse é também um evento para você. Nós precisamos de pessoas para estar servindo ali. Vão estar vindo pessoas de todas as igrejas vizinhas nossas, desde Cuiabá. E nós precisamos ali de muitos servos. Nós precisamos ali de pessoas que estejam na recepção, pessoas que estejam lá nos ajudando na limpeza, estejam nos ajudando na cozinha. E eu faço esse convite para a igreja. Se disponha já, você que queira trabalhar, você que queira ajudar nessa conferência, será algo grande que nós vamos estar fazendo aqui, e nós contamos com a ajuda da igreja. Nós somos a igreja, e nós queremos receber essas pessoas que vêm, nós queremos também proporcionar para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, momentos marcantes. Eu não cresci minha adolescência aqui nessa igreja, mas minha esposa cresceu, e ela mostra bastante saudosismo quando ela lembra do tempo dela de adolescente, de juventude aqui nessa igreja. Dos congressos que participava, das atividades que faziam. E nós podemos marcar a nossa juventude. Para eles vai ser bênção. E nós, que já temos um pouco mais de idade, podemos ajudar na inscrição. Se você puder abençoar alguém, a inscrição é R$100, são 3 dias que eles vão ficar lá. E eu tenho certeza que vai ser bênção. E se você pudesse participar, seria magnífico. Eu ouço constantemente o testemunho das pessoas falando que recebem mais trabalhando no apoio do encontro do que realmente participando do encontro.
Quem já trabalhou no encontro sabe o que é, o prazer que é de você estar trabalhando, de você estar servindo, de você estar em comunhão com os irmãos, ouvindo a palavra e tendo a oportunidade de ter comunhão, tendo a oportunidade de servir. Tenha certeza que se você for para o apoio, se você for nos ajudar, você também será grandemente abençoado. Amém? Vamos fazer o melhor, vamos mostrar, né, para essas igrejas que vêm, que nós conseguimos fazer um evento com excelência. E o evento com excelência, ele não faz só com os pastores, só com os discipuladores, ou com a ajuda dos líderes, ele faz com toda a igreja envolvida. Amém? Então, vamos trabalhar junto, 27 a 29 de setembro, o nosso Conjuban, eu tenho certeza que vai ser bênção, em nome de Jesus. Quem quer chamar o pregador dessa noite, para assumir o púlpito? Amém, glória a Deus. Querido, abra aí a sua Bíblia, no livro de 2 Samuel, no capítulo 12. Amém? 2 Samuel, capítulo 12. E nós vamos ler do verso 1 até o 14. Amém? Vamos lá. Natã repreende a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante. Dar de comer ao viajante. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher.
Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual te deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, que a tua graça, que a tua bênção, que a tua unção, que o mover do teu Espírito continue sobre nós e que nós possamos ser abençoados, edificados na tua palavra nessa noite. Porque nós cremos que o Senhor tem uma palavra especial para as nossas vidas. Fala, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu acredito que talvez pelo menos uma vez você já leu ou ouviu alguma ministração sobre esse texto. A vida de Davi nos deixou um legado precioso, grandes e grandes lições. E normalmente nós estamos acostumados a ouvir, a ler, a sermos ministrados acerca dos grandes feitos que Davi fez. E de fato, os feitos de Davi são edificantes. Mas hoje, nessa noite, queridos, eu quero falar sobre os gigantes que Davi não conseguiu vencer. Eu penso que é uma palavra de reflexão para as nossas vidas hoje. Queridos, Davi, sem sombra de dúvidas, foi um homem tremendo. A Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. E eu sempre fico imaginando, porque é de uma profundidade muito grande a expressão um homem segundo o coração de Deus. Foi ele que disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me confortam e me consolam. Queridos, quando Israel estava passando por um dos momentos mais críticos, historicamente crítico, quando os filisteus estavam dominando a situação e sobrepujando Israel, e eles estavam numa situação extremamente delicada. E Davi foi levar alimento para os seus irmãos que estavam no fronte de batalha, e ele encontrou lá o exército de Israel num estado de apavoramento, de terror, aterrorizados, porque havia entre os filisteus um grande gigante, um homem de grande estatura, e ele afrontava Israel. Todos os dias ele afrontava Israel. E lá estava o rei Saul, numa situação delicada, todo o exército de Israel apavorado, e Davi chega diante daquela situação, e ele disse uma das frases mais incríveis, e é uma das formas, uma das variáveis que eu posso analisar e entender o que significa ser de acordo segundo o coração de Deus. Ele olha para aquele gigante, ele não se refere, eu já preguei sobre isso, ele não se refere a Golias como sendo um gigante, ele apenas diz assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Queridos, todos estavam olhando para aquele gigante, mas Davi enxergou alguém que poderia ser derrotado porque ele servia ao Deus vivo. É isto que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus, porque ele enxergava um Deus que era poderoso.
Porque embora todo o exército, todos os judeus, eles sim manifestavam uma fé em Deus, mas todos estavam se sentindo derrotados. Mas o jovem Davi chega e olha para aquela situação e disse: aqui não. Então eu entendo que ser segundo o coração de Deus é ter uma profundidade em Deus tão grande que, independente das circunstâncias, eu consigo enxergar o mover de Deus a meu favor. Mas, queridos, o que mais me enche o coração de alegria, porque a Bíblia diz que ele era um homem. E como homem, ele também teve os seus percalços. Ele não derrotou apenas Golias, queridos. Ele derrotou outros gigantes, não no sentido da estatura, mas exércitos poderosíssimos, com aparatos de guerras superiores aos que os hebreus possuíam. E Davi os venceu. Historicamente, Davi foi o maior vencedor em Israel. Mas ele sucumbiu diante de alguns gigantes. E é isso que eu quero destacar nessa noite. Mas, queridos, os gigantes que podem estar matando muitos crentes, nem sempre podem ser identificados de imediato. Eles costumam aparentar ou nem aparentar sem aparência, ou disfarçado de ingenuidades. Mas que caminham velozmente em nossa direção para nos abater, para nos destruir. E é isso que nós podemos aprender com Davi. Amém? Muito bem. Um dos gigantes que infelizmente Davi não venceu, pelo menos momentaneamente. Porque uma coisa, queridos, que mesmo na palavra do profeta Natan, depois falaremos mais sobre o texto que nós acabamos de ler, mas ele concluiu dizendo: sim, você foi perdoado e você não morrerá, mas as causas, as consequências, elas ficaram. E nós vamos ver isso também ainda hoje. Mas uma das decisões, ou uma das questões, ou gigantes, que Davi não conseguiu vencer, nós podemos classificar como decisões erradas ou equivocadas. Se você olhar no 11, mostra lá no capítulo 11, 2 Samuel 11, no capítulo 1, diz assim, que era costume dos reis irem à batalha. Mas Davi, por questões que não retrata no texto, ele resolveu ficar. Ele tomou uma decisão errada, equivocada. Davi deveria ter ido para o fronte de batalha, mas ele resolveu ficar. E a Bíblia diz que ele estava então meio sem sono, caminhando pelo alpendre do seu palácio, e quando pela janela ele observou, e eis que ele viu o que não deveria ter visto. Lá estava a mulher de Urias tomando banho. E ele olhou para aquela mulher e ele gostou do que viu. E a Bíblia diz que ela era uma mulher formosa, uma mulher muito bonita, Batseba. Queridos, Davi deveria estar no fronte de batalha. Às vezes nós tomamos decisões equivocadas, decisões precipitadas, não consultamos a direção de Deus e os resultados destas decisões, elas são catastróficas. Eu vou parafrasear aqui um escritor chamado Pablo Neruda. Ele disse assim: você é livre para tomar as suas decisões, mas você pode se tornar escravo das suas consequências. Davi tomou uma decisão: eu vou ficar, eu não vou para a guerra. Mas ele viu, ele foi tentado, ele sucumbiu-se diante de uma situação. Queridos, qual é o critério que nós estamos utilizando para tomarmos decisões em relação às nossas famílias, aos nossos filhos? Você, homem, você habitualmente, antes de tomar uma decisão, você ouve sua esposa? Você conversa com ela? Você valoriza a opinião dela? Já tem bastante tempo,
Eu estou casado caminhando para 28 anos, é muito tempo. Viu, Michael? 28 anos é bastante tempo. Mas isso já tem muito tempo. Na época eu viajava, trabalhava de vendedor, e a minha esposa estava me ajudando a arrumar a minha mala, e morávamos em Maringá, e estava um calor, né? Um sol quente, e ela disse assim para mim: leva uma jaqueta, leva uma blusa de frio. Eu olhei assim, aquele sol de estalar mamona, não é? Eu brinquei com ela, você está de brincadeira. Vou levar não, deixa isso. E ela até insistiu um pouco, leva. Mas sabe aquela, eu sei o que eu estou fazendo? Eu não levei. E eu estava indo para a região de Cascavel. Alguém aqui conhece Cascavel, no Paraná? Irmãos, o tempo revoltou, não é? Sabe aquela entrada de frente fria que a gente ouve pela moça do tempo na televisão? Entrou uma frente fria, irmãos. Choveu e esfriou. Aquela semana eu passei tanto frio. Eu me arrependi tanto de não ter ouvido minha esposa. Daquela vez, depois eu nunca mais ignorei as opiniões dela. Às vezes eu levo até sobrando, mas eu levo. Querido, se você é casado, as suas decisões têm que ser tomadas em conjunto. Não tome decisões precipitadas. Não tome decisões equivocadas. Porque decisões equivocadas podem nos levar à ruína. Ou pode nos levar a situações constrangedoras, vexatórias. Queridos, Davi não era para ter visto. Ele não estava no lugar certo. Ele estava no lugar errado, na hora errada, no dia errado. E isso lhe causou, e isso lhe custou muito. Amém? Até aqui? Muito bem. Glória a Deus. Mas, queridos, quem está no lugar errado, na hora errada, no dia errado, pode evoluir para uma situação ainda pior. Porque ele não ficou só ele olhou, e olhou de novo, e olhou outra vez. Queridos, a questão é, uma vez um pastor estava ministrando, e ele disse uma coisa que marcou a minha vida. Eu achei aquilo muito interessante quanto à tentação. Sim, porque o segundo gigante que Davi não conseguiu vencer foi a tentação. E o pastor disse assim, em relação aos nossos pensamentos, né? Aos nossos olhares. Ele disse assim, você pode acontecer que um pássaro, isso é uma coisa inusitada, é difícil, mas pode acontecer de um pássaro pousar sobre a sua cabeça. Pode até acontecer. Agora, ele fazer ninho, isso já é uma outra história. Então, o que ele quis dizer com isso? Você pode até ter pensamentos inadequados, mas cabe a você rechaçá-los como cristão que você é. Cabe a você não aceitar, não deixar que o pássaro faça ninho na sua cabeça. Mas Davi, queridos, ele não devia estar lá. Mas vamos entender o que é tentação. A tentação pode ser considerada como um teste difícil, uma provocação ou uma prova que se tem de transpor e sair vitorioso. No aspecto espiritual, é uma tentativa satânica a fim de levar o homem a cometer atos que desagradam a Deus e em seguida aprisioná-los nas suas malhas diabólicas. E olha só a situação. Ao observar aquela linda mulher nua, banhando-se, uma voz diabólica sussurrou no coração de Davi: você é o rei. Você pode tudo. De fato, Davi, as prerrogativas de um rei eram gigantescas. De fato, ele podia tudo. Um rei, nesse contexto histórico, ele tinha em suas mãos, sim, o poder da vida e da morte. Um rei poderia dizer, executa. O rei poderia dizer, deixe-o viver.
As prerrogativas de um rei eram enormes e gigantescas. E, queridos, o diabo usa aquilo em que nós é o mais fraco. E ele disse assim: você é o rei, você pode ter essa mulher. Você é a maior autoridade em Israel. Nós temos que tomar cuidado, queridos, que nós somos, todos os dias das nossas vidas, nós somos tentados, e o inimigo das nossas almas está sussurrando, ou até escancarando possibilidades para você tropeçar. Sabe o que ele faz? Ele é o nosso inimigo, e ele fica empurrando pedras para que você tropece. E eu vou te dar um exemplo prático, pessoal, embora não seja muito apropriado, muitas conotações pessoais, mas para você entender o que eu estou dizendo. Eu sou professor hoje no ensino público, no ensino básico, mas sou professor universitário. Em Rondônia, uma das faculdades que eu trabalhava, logo no início das minhas aulas, eu tive uma situação, isso repetiu-se por algumas vezes, e eu entendi que aquilo era uma pedra de Satanás tentando me fazer derrubar. Eu precisei sair, porque normalmente nós professores ficamos numa linha relativamente central da sala de aula, onde nós temos um campo visual bem organizado, bem distribuído. Mas havia uma jovem com uma saia, micro saia, sentada numa posição dificilmente... é uma situação complicada. O fato é que eu precisei sair do meu campo visual, e eu dei aula, queridos, no canto da sala. Porque se eu ficasse lá, eu iria ver exatamente aquilo que é bonito e que eu não precisava e não deveria ver. Porque tem gente que acha que o diabo é um trem chifrudo, medonho, mal acabado. Não, queridos, a tentação ela vem, ela é bonita. Tentação feia assusta. O que atrai é coisa bonita. Davi atraiu-se porque nós estamos falando aqui, a Bíblia diz, Betseba era uma mulher linda, muito bonita. E ele olhou Betseba e o diabo disse assim: tá vendo? É linda essa mulher aí. Pega ela para você, rapaz. Você pode, você é o rei. E sabe o que Davi fez? Davi falou: é verdade, eu sou o rei. Mandou chamá-la. Traga Betseba. E a Bíblia diz que Davi dormiu com ela. Davi a engravidou. Aí você vai dizer assim: não, mas Betseba podia ter falado: eu não quero não, estou fora. Irmãos, ela podia simplesmente, ela sabia que qualquer manifestação contrária à vontade do rei poderia custar-lhe a vida. Então a culpa aqui é de Davi. Mas, queridos, mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então ele estava no local errado, no dia errado, na hora errada, viu que não devia, cobiçou, trouxe a mulher, adulterou, a engravidou. Mas e aí? Ele precisava de resolver a questão. Então o que ele fez? A cobiça seguida de adultério. Mais um gigante que Davi não conseguiu vencer. A cobiça seguida de adultério. Isso é tão sério que o Senhor Deus deixou registrado nos 10 mandamentos. Sabe qual é? Não adulterarás e não cobiçarás a mulher do teu próximo. A tentação não vencida nos leva ao estágio da cobiça. O que é cobiça? Um desejo muito forte. Ele cobiçou aquela mulher. E o estágio seguinte, o adultério. E olha só que coisa interessante. E daí para a consumação, ou o adultério, é só uma questão de tempo. Porque no seu coração ele já tinha adulterado.
Sabe aquele lance da jovem que eu tive que me distanciar para não ver o que eu não queria? Passado a primeira, a segunda, a terceira aula, ela mudou completamente o seu posicionamento, as suas vestes, transformou-se. Eu fiquei observando e pensando e refletindo, que coisa incrível, não é? Que coisa incrível. Lá estava um tropeço, mas pela graça de Deus, o Senhor me deu livramento. Mas eu decidi também. Eu não quero isso para a minha vida. Isso é só uma das várias situações. Que, acredito, nós professores passamos por algumas situações nada ortodoxa. Situações complicadíssimas. Mas um cristão deve manter-se fiel primeiramente a Deus. Mas, queridos, seguindo a cobiça, adultério, aí veio a malícia e a dissimulação. Ele precisava resolver o problema. E como ele resolveu? O que ele fez? Tratava-se de uma mulher casada. Eu tenho que resolver a situação. E o pior, queridos, tratava-se da esposa de um dos seus melhores soldados. Urias. Um homem de grande prestígio. Um soldado especial, um homem de guerra. Então ele maquinou uma forma de resolver o problema. Irmãos, um abismo atrai um outro abismo, pecado atrai pecado. Quando o pecado não é confessado, quando ele não é abandonado, a tendência, infelizmente, é de que ele te puxe para uma situação ainda pior. E foi o que aconteceu com Davi. Ele maquinou na sua mente algo infalível, um plano infalível. Ele chamou lá os seus subordinados, os chefes do exército, e deu uma instrução. Quando vocês estiverem em batalha, quando Urias estiverem em batalha, vocês juntos, vocês vão recuar. Deixe Urias sozinho, para que ele morra. Queridos, que coisa absurda. Você consegue entender a gravidade da situação? Primeiro, ele olha aquela mulher e a cobiça a deseja. Depois ele chama essa mulher, dorme com ela, comete adultério. Mas era uma mulher casada. E agora o que eu tenho que fazer? Ele assassinou. Ele de uma forma dissimulada. Eu estou falando aqui, queridos, de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele adulterou. Ele assassinou. E aí eu te pergunto, e eu? E você? E nós? É momento de nós pararmos e pensarmos acerca da nossa vida cristã. Queridos, porque aqui é um lugar bom para ser crente. Aqui, ó, que tá maravilha. É glória a Deus, é aleluia, é coisa boa demais ser crente aqui, queridos. Mas eu tenho que ser crente lá na sala de aula, quando eu olho uma jovem se insinuando para o professor, e eu tenho que dizer, eu sou um servo do Deus Altíssimo. É quando eu estou numa situação em que eu posso levar uma vantagem financeira diante de um negócio, mas eu digo, eu sou servo do Deus Altíssimo. É isso que é ser cristão. Eu ouvi, como eu trabalhei como representante comercial, eu trabalhei como relações públicas de uma empresa em Maringá, antes de ir para Rondônia. E eu estava numa empresa e eu ouvi uma das coisas que me deixou profundamente triste. Uma empresa em Apucarana, que eles tinham a concessão daquela... material cristão do esmilinguido, é isso que se diz? Lembra lá é uma formiguinha, não é? Aquela empresa tinha concessão. E eu estava conversando com o setor comercial, porque eu era relações públicas, e ela disse assim para mim, numa conversa informal, ela disse, nós estamos parando de vender, vamos entregar. Mas por quê? Não, é que nós vendemos para crente. E aquilo me deixou mais curioso. Como é que é? Tá. E eu comecei a instigá-la, né? Aí ela disse essa expressão, vou repetir exatamente, porque marcou a minha vida. Ela disse assim, os crentes que me desculpem,
mas eles não pagam. Eu disse: Senhor, misericórdia. Como é que pode isso? Crente que não paga? Crente que dá calote? Irmãos, tem muito gigante que nós não estamos vencendo. E a gente chega aqui na igreja e começa a cantar e glorificar. Tudo bem, isso é ótimo, maravilhoso. Mas você sabe o que mais glorifica a Deus do que palavras bonitas e uma voz afinada? Testemunho. Isso glorifica a Deus. Porque eu também já ouvi a expressão assim, eu ouvi, não me disseram não. Para ser crente igual aquele sujeito lá, ó, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Já ouvi isso. Eu entendo, irmãos. Eu entendo. Fui batizado em novembro de 1981. Tem um tempo. Eu sei que a igreja não é lugar de gente perfeita. A igreja, eu vejo a igreja como um hospital. Pessoas que estão em processo de tratamento. Só que tem gente, queridos, que já deveria ter recebido alta há muito tempo. O sujeito está 10, 15, 20 anos e não sai da UTI espiritual. Tem alguma coisa errada. Não cresce, não se desenvolve. Está sempre no leite. Você dá uma comida mais sólida, ele engasga. Tem alguma coisa errada. A igreja, sim, é um local de gente que está em tratamento. Então, eu não olho para a igreja, para os meus irmãos, com um olhar de crítica, porque ele fez isso ou fez aquilo. Nós temos, sim, que olhar com um olhar de amor, mas algumas questões precisam ser reavaliadas. E uma delas é o nosso posicionamento enquanto cristãos. Porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu coisas terríveis. Um outro aspecto a ser considerado aqui também, queridos, é orgulho e arrogância. Um outro gigante que Davi também não conseguiu vencer. Vamos entender aqui, ó. O orgulho é considerado como pecaminoso. É pecado, segundo a Bíblia. Ou melhor, pelo próprio Deus. Ele traduz o conceito elevado ou exagerado de si próprio. O amor próprio em demasia, que leva à soberba. Também considerado como arrogância, insolência, brutalidade. Esse foi o sentimento que retardou, felizmente não impossibilitou, retardou a confissão e a restauração de Davi. Porque uma das coisas que eu também fico muito feliz nesse texto é saber que ele foi restaurado. Mas tem um salmo em que Davi retrata a sua angústia, ele diz assim: enquanto eu calei, os meus ossos envelheceram. Queridos, o pecado não confesso, ele nos traz um quadro patológico de doenças, sejam físicas, espirituais e emocionais. Davi, ele estava adoecendo, mas pela graça de Deus, o Senhor enviou Natã, e Deus deu uma estratégia fantástica para Natã, e Natã chega para Davi e diz assim, ó, olha, um homem muito rico, tinha muitas ovelhas, muitos bois, olha só que curioso, rei, aí chegou um visitante, um viajante na casa dele, sabe o que ele fez? Ele foi lá, e pegou, surrupiou, tomou emprestado por tempo indeterminado, a ovelhinha daquele pobre que só tinha aquela ovelhinha que foi criado na sua casa. Bebeu do leite que ele dava para suas filhas. Aquela ovelhinha, aquela cordeirinha. E Davi já ficou, o que é isso? Um homem desse tem que morrer? Eu imagino Davi, né, estufou o peito e falou, um homem desse tem que morrer? E aí Natã diz assim, é você. Você já imaginou? Quando caiu a ficha de Davi? É você, Davi. Você, eu te dei tudo. Você se tornou rei. Eu te dei reinos, riqueza, mulheres. Mulheres, não é mulher não. Mulheres. Sim, porque nesse contexto, nesse período, nesse contexto bíblico, sim. Davi tinha várias mulheres. Portanto, não tinha nenhuma justificativa
para ele dizer: Senhor, eu estava numa situação meio perigosa, não é? E a carne é fraca, o senhor sabe como é que é, não é? Não tinha desculpa. Mas enquanto a sua arrogância falou mais alto, ele sofreu, ele adoeceu. Mas pela graça de Deus ele foi alcançado. Porque a Bíblia diz, queridos, que coisa maravilhosa, maravilhosa. A Bíblia diz assim, ó, que nós, filhos de Deus, ainda que caiamos, não ficaremos prostrados. Filho de Deus pode até cair, pode. É uma condicional, pode. Mas ele não ficará prostrado. Lá em João, 1 João, algo maravilhoso, ele disse assim: filhinhos, não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado perante o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele continua dizendo: portanto, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E Davi, depois da ministração de Natã, que caiu-lhe a ficha, Davi então entra num estado de grande comoção. E Davi é restaurado. Mas as consequências, queridos, a consequência do pecado não tem como ser eliminada. A consequência fica. Amém, queridos? Vamos lá, mais um pouquinho. Tenho só mais umas 10 páginas aqui, tá, queridos? Oh, glória a Deus, né? Não, estou brincando. Bem, a Bíblia diz que o rei foi restaurado, mas as consequências de seus pecados atormentaram Davi por aproximadamente 25 anos. Terrível, não é? Mas tem algo a mais ainda, tá? Tem mais. Davi tem mais um gigante que ele não venceu, chamado omissão paterna. Davi foi um pai omisso. Absolutamente omisso. Você sabe o que é omisso? Vou te dar um exemplo. É quando você deixa de fazer aquilo que é de sua obrigação fazer. Isso é omissão. Ou quando você concorda com a situação que você poderia ter posicionado para que aquilo não acontecesse. Omissão. Talvez alguns pais achem que não precisam ser advertidos quanto à forma de criar seus filhos. Talvez até pensem que pelo número de anos de experiência, não precisa de conselho. Eu já sou pai, já estou no meu 5º filho, já estou experiente, não é? Não preciso de conselhos, não é? Um pai que falha na atenção que deveria dar aos filhos, cria indivíduos sem referências, sem limites, sem valores. Pode ser por causa do trabalho, quem sabe, não é? Pode ser por causa de diversões, você precisa de sair, não é? Se divertir. Deixa os filhos esquecidos, sem atenção. Ou seja, estamos vivendo dias trabalhosos. E eu, na condição de educador, posso falar isso com um pouco mais de propriedade, porque o que nós vemos hoje é uma moçada, adolescentes ou pré-adolescentes e jovens, sem valores. Queridos, eu na condição de professor, eu estou em sala de aula, sim, para ensinar. No caso do ensino fundamental médio, eu ensino geografia, cidadania, ou áreas afins ao conhecimento. Mas disciplina, respeito, educação, essas coisas básicas deveriam vir de casa. A omissão dos pais tem trazido uma carga para a escola gigantesca. E se nós temos mais professores aqui, pergunte a eles. Pais omissos, que não acompanham seus filhos. Pais omissos. Já houve situação da coordenação ligar para o pai e o pai dizer assim: não me ligue mais. Eu ouvi uma situação, estávamos conversando lá com a mãe,
Porque o pai não vem, aí vem a mãe dá dó, e você começa a pensar, a situação realmente está caótica. Quando a mãe chega e diz assim, professor, eu não sei mais o que eu faço com esse menino. Aí eu não falo, mas eu penso, se a senhora que é mãe não sabe, e eu? Não é? E eu? Queridos, pais omissos estão contribuindo para a degradação moral e espiritual da nossa sociedade, porque a família é a primeira instituição de Deus. A família foi instituída antes da igreja. A família. Quando um dia Deus olhou para Adão, e que coisa maravilhosa, que conclusão abençoada, quando ele disse, não é bom que ele fique só. Estão lembrados disso? Que coisa maravilhosa. E Deus tem razão. Não é bom, não. E Ele nos fez uma companheira, instituiu a família, mas deu-nos responsabilidades. Queridos, as minhas filhas são maiores de idade. Mas quando elas saem, eu sei exatamente onde, com quem, o que ela está fazendo, o que não está. E agora, com o advento do WhatsApp, ficou mais fácil, né? E aí, eu não precisei fazer isso. Que coisa maravilhosa, né? Na dúvida, você pede, manda a sua localização. Tem isso agora. Porque ela pode estar dizendo assim, eu estou no shopping com os meus amigos, e está lá umas quebradas que você nem sabe onde fica. Te manda a localização. Não é? Mas Deus tem abençoado ricamente a minha vida, né, com minha família. Mas, queridos, vamos avançar aqui. Então, Davi, ele passou a vida toda batalhando, e, enfim, ele tinha... E aí eu comecei a entender por que o Senhor falou já numa leitura mais Novo Testamento, né, mais atualizada, quando o Senhor disse assim, né, convém que o homem de Deus seja casado, marido de uma só mulher. Eu comecei a entender quando eu comecei a estudar sobre a vida de Davi. Uma só. É fácil? Ai, homens, me ajudem aí. É fácil? É difícil. Mas sabe por que eu digo que é difícil? Porque o Senhor quer que nós vivamos uma vida de exclusividade, queridas. Eu sou exclusivo para minha esposa. Você, irmão, queridão, você é exclusivo para sua esposa. Mas como ser exclusivo quando são 5, 6, 7, 8, 10? E Davi tinha filhos com várias. Essa situação não era das mais confortáveis para Davi. Ele passou a vida toda guerreando. Ele foi um grande lutador, ele conquistou coisas maravilhosas, mas ele não teve tempo para a sua família. Queridos, é uma frase, essa frase não é nossa, da igreja, nós cristãos, mas ela é muito verdadeira. Eu vou citá-la aqui. Ela diz assim, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. Você consegue entender isso? Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Eu trabalhei, agora eu tenho um dom. A minha filha mais velha, isso é hipotético, tá? A minha filha mais velha tem um carro, a minha filha mais nova tem outro carro. Por enquanto é hipotético, pode ser que daqui uns dias. Oh, glória a Deus, não é? E aí enchemos os nossos filhos, filhas, com coisas materiais. Mas o essencial, que é o amor, a atenção, o carinho, o afeto, o tempo, você não dá? Qual é a lógica disso? Davi sofreu pesadamente por conta disso. E olha só que interessante. O rei Davi, um pai que certamente não dispensou aos filhos a atenção que eles precisavam. Ele tinha várias esposas, estava ocupado com elas, com as guerras, com a expansão do seu reino, com as suas construções. Queridos, porque funciona assim. Na época em que se permitia, não é, um homem ter várias esposas,
você tinha que dar o mesmo para todas. Você comprou um anel de brilhante de 5.000 reais. É um anel de brilhante para cada esposa. Está entendendo a gravidade do negócio? Teve uma história que saiu até numa revista de um sheik, mas ele é um sheik do petróleo, né? Ele tinha, não me lembro quantas esposas na época, e ele comprou uma Ferrari para cada uma. Funciona assim. Você pode ter até 3, 4, mas você tem que, se você gastou 1.000, tem que gastar 1.000 com todas. Glória a Deus, né? Só uma tá bom. Mas as consequências da omissão paterna de Davi. Primeiro, um incesto seguido de estupro. Amon com sua irmã Tamar. Eles eram meio-irmãos. Amon depois foi assassinado por outro filho de Davi, Absalão, 2 anos mais tarde, como vingança. Então vamos lá. Incesto, estupro, assassinato. Um pai que falha no papel dentro do lar pode criar inimigos. Sim, Absalão, o preferido. Olha a decepção, hein? Tornou-se um inimigo mortal de Davi. Porque ele queria ocupar o trono. Sabe o que foi preciso fazer? Davi teve que consentir que o seu exército, em batalha, matasse Absalão. Mas não termina aí. Outro filho de Davi, Adonias, tentou roubar o trono antes da morte, porque funciona assim, a sucessão só ocorre com a morte. Morreu, o filho assume, mas Adonias estava querendo assumir antes. Ele foi chamado de usurpador de trono, e Davi precisou apressar a sua substituição. E olha só como que a omissão, quando nós não fazemos o que devemos fazer, como que as coisas acontecem. Salomão, preocupado com as suas riquezas, com a sua glória, com as suas esposas idólatras, também não deu bom exemplo para os seus filhos. Sabe quem foi o filho de Salomão? Foi Roboão, neto de Davi. Está lá em 1 Reis 12. A Bíblia diz que ele foi um dos piores reis de Israel. Entende, queridos, a situação dramática da omissão, as consequências? Eu vou fazer um resumo para você entender. Davi teve um filho estuprador, uma filha estuprada, um filho assassino, um que foi morto em batalha porque queria matar seu pai, um filho usurpador que tentou roubar-lhe o trono. Davi não conseguiu passar para Salomão os bons valores da paternidade. E Salomão cometeu erros semelhantes. Roboão, filho de Salomão e neto de Davi, foi um dos piores reis de Israel. Foi no reinado de Roboão que Israel dividiu-se. Nunca mais voltou a ser o mesmo. Tudo isso porque um homem, que a Bíblia o chamou de segundo o coração de Deus, foi um pai omisso. Queridos, é momento de nós assumirmos a paternidade de fato. Ser pai. E aí eu me lembro aqui de um comercial antigo. Como eu sou antigo, eu me lembro alguns aqui talvez, porque vocês são jovens. Mas tinha uma propaganda do Gelol. E é um garotinho de bicicleta, né? E cai, e o pai vai lá e o ajuda e passa Gelol no menino, não é? E aí o tema é: não basta ser pai, tem que participar. E como era um comercial, aí ele fechava dizendo: não basta ser remédio, tem que ser Gelol. Mas vamos ficar com a primeira. Não basta ser pai, tem que participar. E eu não estou falando da concepção, não. Essa é a parte boa da coisa. Tem que participar. Tem que participar. Cumpra o seu papel de pai, querido. Cumpra o seu papel de pai. Cumpra o seu papel de líder. Cumpra o seu papel de sacerdote. A nossa sociedade, ela está carente de famílias estruturadas. A nossa sociedade está carente de filhos que conseguem, que entendem o valor de honrar o pai e mãe.
que entendem o valor espiritual de honrar o pai, de honrar a mãe, de viver uma vida em família. Queridos, eu não estou dizendo aqui que nós somos perfeitos e que... Não, queridos. Mas é nas nossas imperfeições, são as nossas imperfeições que Deus vai atuando e trabalhando nas nossas vidas. Mas eu quero fechar hoje esta fala dizendo, querido, é hora de nós, pais, assumirmos o nosso posto dentro de nossas casas. Tem muitas irmãs com seríssimos problemas emocionais, porque estão assumindo responsabilidade que não é dela. E eu já ouvi isso aqui, o pior é que eu ouvi a seguinte frase: ele não faz, eu tenho que fazer. Mas ela não quer fazer. Ela quer que eu assuma a parte que me cabe. Queridos, os filhos são herança do Senhor. E o tesouro mais precioso que nós temos. Somos, ou devemos ser exemplos para os nossos filhos e dedicar tempo a eles. Não podemos perder de vista os princípios de Deus, líder, sacerdote, autoridade. Nossa omissão pode acarretar em consequências graves na vida de nossa família. Davi pagou um alto preço. A Bíblia diz que a espada não se apartou da casa de Davi. Isso durou aproximadamente 25 anos. Então você pode perguntar, Deus perdoa? Deus perdoou, Davi perdoou, restaurou. Só que as consequências não tem como mudar. A Bíblia diz que por 25 anos, Davi amargou a crise que ele mesmo proporcionou para sua família, enquanto omisso que foi. E aí eu quero fechar hoje com um exemplo de um homem admirável, que, ao contrário de Davi, ele tinha um cuidado muito especial com seus filhos. Esse homem chamava-se Jó. A Bíblia diz